Olá, hoje é sexta-feira, dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Não esqueça de ativar lá o sininho para poder receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O tema de hoje é a arritmia cardíaca. Recentemente nós acompanhamos o caso do técnico Tite, que ao retornar da Bolívia de um jogo, passou mal e foi internado. Ele teve o diagnóstico de fibrilação atrial. Depois nós tivemos também, no mesmo dia inclusive, ao caso do jogador Juan Izquierdo, que morreu após passar mal em campo durante um jogo também e teve como causa, a arritmia cardíaca, uma das causas da morte dele. Então hoje nós vamos conversar sobre este assunto com o médico Dr. Renato Oliveira. Doutor, muito obrigada mais uma vez por atender a nossa equipe. Eu que agradeço, Stephanie, sempre um prazer recebê-los, sempre uma oportunidade para falar um pouco mais sobre saúde para todos nós, Doutor, vamos explicar então, um pouquinho. Eu falei da fibrilação atrial, que foi o caso do Tite, falei do caso do Juan Izquierdo. A arritmia, o que ela é de fato? Existem vários tipos? Como que funciona? Perfeito, Stephanie. Como o próprio nome já diz, a arritmia é qualquer situação que muda o ritmo cardíaco do coração. Essa situação pode ser desde algo fisiológico, ou seja, algo normal do dia a dia, ou pode ser algo patológico, devido a alguma alteração cardíaca, alguma alteração de eletrólitos, algum outro tipo de alteração mais importante. Então é muito importante primeiro definir qual que é o tipo de arritmia para a partir daí a gente entender qual que é o nível de malignidade, qual que é o nível de tratamento e o que pode ser feito para tentar organizar isso. E como que ela se divide? Bom, pensa assim, tem aquelas arritmias que costumamos dizer que são aquelas fisiológicas, ou seja, motivadas por estresse, por algum exercício físico, por algum excesso, seja café, cigarro, algum tipo de droga, que gera alguma alteração no coração no momento que acontece isso, e no momento após ela já cessa sozinha. Existem alterações que é por conta de alterações na estrutura do coração, então o coração pode ter um aumento de tamanho, um aumento de cavidades que podem gerar outro tipo de arritmia. E por fim, as arritmias mais sérias, que a gente fala que são geralmente as arritmias ventriculares, porque elas se assemelham a um ritmo de parada cardíaca, que é o caso do jogador. Então são arritmias que apesar do coração estar batendo, o sangue não consegue sair devido a essa complexidade do batimento. Tem arritmias que sim, precisam ser diagnosticadas e tratadas e outras que podem ser controladas. Então é muito importante, primeiro, o diagnóstico e segundo, ver qual que é a melhor hipótese para cada arritmia. Como o senhor disse, existem essas diferenças entre os tipos de arritmia, Os sintomas mudam também? Perfeito. Existem arritmias que são assintomáticas, que a gente só percebe realmente em exames mais aprimorados do coração. E existem as taquiarritmia e as bradiarritmias. O que significa? As taquiarritmias são aquelas que o coração bate muito acelerado. Então a pessoa pode sentir palpitações, alguma sensação do coração na boca, como muitas vezes é dito, o coração dando alguns pulos, dando algumas câimbras, até alguns termos muito comuns utilizados. E tem as bradiarritmias, que o coração bate mais devagar. Nesses casos, sintomas mais comuns são a tontura, desmaio, aquelas crises de ausência, que pode ser mais comum em pessoas mais idosas. Então, os sintomas principais seriam esses, dependendo do tipo, se está acelerado ou se está mais lento. Doutor, a ansiedade, o senhor falou da questão do estresse no começo, que ele pode gerar um tipo de arritmia. A ansiedade também gera um tipo de arritmia, pode estar ligado ou não? Sim, com certeza. Eu costumo dizer que as arritmias geradas pelo estresse são aquelas mesmas que são mediadas pelo estilo de vida. Pensa assim, o estresse é qualquer situação que tira nosso corpo da zona de conforto. Nosso corpo fora da zona de conforto ele vai produzir diversos hormônios estimulantes e esses hormônios, por sua vez, podem estimular o coração e gerar algumas arritmias com padrão benigno, ou seja, a culpa da arritmia não vem do coração, e sim do nosso sistema neuroendócrino que gera esse processo. E eu falo muitas vezes não é só o estresse ou só a ansiedade. A gente fala muito do café, muito do cigarro, muito da ansiedade, do exercício físico feito de maneira inadequada e muitas vezes um pouco de cada que pode culminar num sintoma um pouco mais importante.
Como eu disse, costuma ser casos benignos, ou seja, não ter algum desfecho mais importante, a pessoa não vai ter, vamos dizer, algum grau de acometimento ou riscos letais, mas é importante tentar entender a raiz, qual que é o motivo, controlar essa arritmia até tentar controlar a causa e a partir daí, na teoria, a arritmia se cessa. É muito comum pessoas em luto que perderam um ente querido, de uma hora para outra começam a sentir diversas arritmias. Eu sempre procuro explicar que é normal, enquanto tiver nesse processo do luto, após esse momento é muito provável que ela vai se cessar. A pessoa que trabalha em trabalho estressante tira férias, que também melhora muito. Então tem alguns padrões que são totalmente relacionados ao estresse e a modulação do estresse é a melhor saída, geralmente. E é comum as pessoas procurarem, virem no consultório e falar: ai, doutor, eu tô sentindo muita arritmia, eu tô sentindo meu coração acelerado, por conta de ansiedade, por conta do estresse. É comum isso no consultório? Sim, sim. Hoje a gente brinca que o estresse é o mal do século, né? Porque ele pode se comportar no nosso corpo de diversas maneiras e o coração, como um órgão de choque, ele acaba sempre sendo um dos primeiros a responder a esse estresse. Principalmente em épocas como a que estamos vivendo, que tiveram alguns casos grandes na mídia de arritmias, então as pessoas acabam sentindo qualquer alteração e corre aquele risco de somatizar que a gente fala muito, né? Então a pessoa sente algo, ela fica preocupada, a preocupação aumenta o sintoma, que aumenta a preocupação e entra num ciclo vicioso. Nesses casos, o ideal é vir fazer um diagnóstico, conversar, fazer alguns exames, porque se for alguma coisa mais séria é importantíssimo tratar. Agora, não sendo, é mais importante a gente tentar não deixar que a gente somatize, não que aumente uma situação que muitas vezes nem existe na realidade. No caso da arritmia cardíaca, existem fatores de risco? Sim. Existem algumas arritmias que acontecem desde a criança, ou seja, ela já nasce com o coração com algumas alterações elétricas que pode ter algumas taquiarritmias, que são as mais comuns, as supraventriculares. Tá? Então, aquela criança que desde sempre ela está acostumada já o coração ficar acelerado, também é uma arritmia que não tem alguma questão mais séria de levar a óbito, mas ao mesmo tempo pode gerar um desconforto. Tem arritmias que é dependente da estrutura cardíaca, então uma pessoa que já teve infarto ou que tem uma insuficiência cardíaca ou um aumento de algumas áreas do coração, como o átrio, que pode gerar fibrilação atrial. E tem aquelas mediadas ao ambiente que a gente fala, então qualquer alteração eletrolítica, abaixar o magnésio, abaixar o potássio pode gerar. Qualquer estímulo, cafeína, cigarro, drogas recreativas, basicamente seriam os principais tipos. Existe a questão da hereditariedade nessa questão da arritmia? Do ponto de vista congênito, existe. Tá? Existem diversas pessoas que já têm antepassados com condições arrítmicas e ela já é aquela pessoa que já tem um coração com uma capacidade elétrica alterada. Tá? A boa notícia é que nesses casos a gente consegue ter procedimentos que melhoram muito, podem até curar a arritmia, diferente de outros quando é adquirido por conta de alterações no coração, aquele que a gente adquire após alguma certa idade. Esse padrão que é mais hereditário seria mais benigno também nesse sentido. Como que é feito o diagnóstico da arritmia, doutor, para saber que tipo ali que ela se encaixa, como que está a situação, que tipos de exames são feitos? Perfeito. Primeiramente a história clínica, né? Entender quando acontece, como acontece, o tempo de duração. Então tentar entender um pouco mais de perto qual que é a real causa da arritmia, a sensação que causa, a incidência, a frequência. A partir daí, as avaliações cardiológicas padrão, a gente costuma fazer um eletrocardiograma em repouso, primeiro para ver como que é o ritmo da pessoa em repouso, e depois o teste de esforço, que é para a gente tentar estimular o coração, gerar um estresse no organismo para ver se essa arritmia pode ser causada ou não por estresse. O outro exame tão importante quanto é o Holter de 24 horas, que é um exame que a gente vai ficar 24 horas monitorando o coração, ver todos os batimentos ao longo do dia para ver se teve alguma arritmia, se teve, quando que foi, o que a pessoa estava fazendo, então pode tentar entender até os fatores que podem predispor. E por último, o ecocardiograma, que é o exame de estrutura cardíaca para ver o tamanho, a força, as questões das válvulas, para a gente poder entender se tem alguma questão estrutural que possa gerar alguma arritmia. Tudo para enriquecer um pouco a nossa investigação. Como padrão, o Holter de 24 horas costuma ser o mais efetivo para diagnóstico. No caso das arritmias, né, que o senhor disse que tem aqui, acelera o coração e aqui, né, deixa o coração com os batimentos mais lentos.
tem uma das duas é mais perigosa ou não? É dependendo do grau mesmo? Sim, pensa assim, durante a arritmia, no momento que ela está acontecendo, as taquiarritmias costumam ser mais perigosas. A gente fala das arritmias ventriculares, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, que é o mais comum que acontece com jogadores, com atletas, pessoas jovens que têm morte súbita. A partir daí, a mais comum em pessoas com mais idade seria a fibrilação atrial, que é a que o Tite teve. Ela já não ela não oferece tanto risco durante a arritmia, dá mais uma sensação realmente muito ruim, pode e deve ser revertida se estiver dentro dos critérios, mas ela leva a outros problemas mais sérios. Pelo fato de ter uma arritmia atrial, a gente forma mais coágulos, esses coágulos podem ir para o pulmão e formar uma tromboembolismo pulmonar, pode ir para outras regiões e gerar processos mais interessantes. Então a ideia é sempre entender qual que é o padrão de arritmia e ver o que ela pode levar também. Pensando a nível de perigo, vamos dizer assim, as taquiarritmias costumam ser mais perigosas. As bradiarritmias também acontecem muito em pessoas com idade, que muitas vezes tem que colocar até os marcapassos, porque o ritmo cardíaco da pessoa deixa de ser um ritmo natural e se estiver muito baixo, a pessoa começa a ter apagões, desmaios, quedas. Então, pensando assim, todas as arritmias são importantes no diagnóstico e tratamento. Pensando qual que é a mais perigosa, seria as taquiarritmias ventriculares. Agora, nas bradiarritmias ou as taques atriais, eu colocaria elas no mesmo nível, no mesmo padrão. A gente sempre fala muito, assim, quando a gente pensa na questão do atleta, né, da boa saúde e tudo mais. Mas é comum também esses problemas cardíacos ou pode ser algo hereditário ou é o momento ali do estresse, né, que eles estão em movimento? O que pode causar isso num atleta, por exemplo, que normalmente tem esse cuidado com a saúde? Perfeito. A nível de guideline, a gente costuma dizer que até os 34 anos a maior causa de morte súbita não é o infarto, diferente do que muitos pensam, e sim as arritmias. E as arritmias geralmente são motivadas por doenças congênitas, ou seja, a pessoa nasceu com alterações cardíacas, que geralmente a primeira manifestação dessa alteração já chega a ser uma arritmia grave e muitas vezes já chega a ser uma morte súbita. Diferente de arritmias que podem dar sinais antes, alguma coisa mais leve. Desse padrão de arritmia, existe a displasia ritmogênica do ventrículo direito, tá? Apesar do nome difícil, é uma alteração que é bem prevalente na sociedade. Existem as miocardites, que foi muito comentado até na época da Covid, por ter um aumento das incidências. Então é aquela alteração que o coração é perfeitamente normal, nasceu normal, é um atleta de alto rendimento e ela adquire essa miocardite, pode ser secundária a alguma infecção viral, pode ser por vários motivos. E essa miocardite deixa o coração mais frágil e predispõe a essas arritmias. Então mesmo uma pessoa jovem, treinada, com coração normal, que fez os exames, está tudo bem, se ela tiver uma condição de miocardite que não foi diagnosticada, ela pode gerar esse padrão. Mas na maior parte das vezes costuma ser alguma alteração já congênita, muitas vezes desconhecido, apesar do esporte de alto rendimento, né, da gente esperar que clubes maiores façam uma avaliação bem importante. A gente agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para conversar com o doutor, para falar justamente disso, dessa questão da importância desse acompanhamento regular, né, com o médico, para poder ter esse diagnóstico precoce ou então para entender o que está acontecendo. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com Você Saúde, hoje conversando sobre arritmia cardíaca com o médico Dr. Renato Oliveira. Doutor, antes do intervalo nós falamos a respeito da saúde dos atletas, né? E desse acompanhamento que nós tivemos recentemente, do caso do técnico Tite e também do jogador Juan Esquerdo. Qual que é a importância de um acompanhamento regular para poder diagnosticar ou para poder ter conhecimento dessa questão da arritmia? Perfeito. Então, acho importante, dentro disso, a gente separar a população, né? O atleta de alto rendimento, que é o caso do jogador, ele precisa ser estudado muito acima, muito à frente do que uma pessoa comum, vamos dizer. Pensando num atleta desse, com certeza, é importante avaliações bem específicas, não só cardiológica, mas a nível de eletrólitos, como eu falei para você, uma baixa de magnésio, de potássio pode predispor algumas questões. Mas também testes funcionais, então o próprio teste de esforço, a gente tem aqui também o cardiopulmonar, que é o que a gente avalia a questão pulmonar, mas, como a gente sempre diz, nenhum teste é 100%.
tá? A gente teve até um caso um pouco mais antigo do filho do Abílio Diniz, do Pão de Açúcar, que também teve uma morte súbita por uma arritmia. Era uma arritmia que ele já conhecia, que é uma questão congênita, e ele testava todo ano no laboratório nos Estados Unidos, fazia os testes mais profundos possíveis, e ainda assim aconteceu. Então a gente sempre fala, né? A medicina nunca vai ser 100%, por mais que façamos exames, a gente não consegue dar certeza absoluta, mas a gente consegue prevenir em muitos casos sim. Dentro das avaliações, depende muito do caso, como você disse. A pessoa é uma pessoa, vamos chamar a pessoa comum como nós, que tem alguns sintomas. Essas avaliações que eu comentei, do Holter, do eletro, do eco, do teste de esforço, costumam ser avaliações que a gente consegue esclarecer muita coisa. Existem avaliações um pouco mais posteriores, que é o estudo eletrofisiológico do coração. Ele é um exame que a gente considera um pouco mais invasivo e a gente consegue ler o coração, a gente consegue saber exatamente aonde que está o foco arrítmico e em alguns casos até fazer uma ablação, ou seja, queimar o foco arrítmico, que é o procedimento que eu comentei, que é o que curaria uma arritmia, que já tem sido muito utilizado. Anteriormente o pessoal tinha muito medo, tinha algumas ressalvas, e hoje já está sendo amplamente utilizado com um ótimo resultado. O senhor falou também da questão das arritmias mais graves. Mesmo elas, tem cura a arritmia? O senhor chegou a citar um pouquinho, mas a gente falar especificamente agora dessa questão da cura, tem cura a arritmia? Depende muito da arritmia. Tá? Pensa assim, essas arritmias que acontecem as mortes súbitas, as TAC e as fibrilações, elas são as arritmias que a gente faz o choque. Tá? Toda vez que você vê uma pessoa chocando alguém, uma PCR, na verdade o coração não está parado, ele está num estado de arritmia. E ele só vai melhorar nessas situações. Existem casos que o coração fica parado mesmo. Nessas situações o choque não é efetivo. Então o choque ele vai ser utilizado nas arritmias sérias, e se for bem empregado de maneira quanto antes possível, de maneira correta, a gente tem um êxito de em torno de 80% a 90% de melhora, de reversão. Ou seja, a pessoa sai de um processo de parada cardíaca. Na massagem cardíaca, a gente não tem um bom resultado. A gente consegue manter a perfusão da pessoa, ou seja, ela não vai ter sequelas mais importantes, mas só com a massagem cardíaca a gente tem um índice em torno de 4 a 5% de reversão. Então, chega a ser muito baixo. Então, o ideal é sempre fazer a massagem cardíaca assim que acontece e assim que possível fazer o choque. Outras arritmias, como a fibrilação atrial, como eu falei para você, se for por alteração estrutural do coração, é de muito difícil reversão. Se for por outros motivos que a gente comentou que podem ser, já existe esse exame, que é o eletrofisiológico do coração com a radioablação, que é um procedimento curativo. Outras arritmias, que eu costumo dizer que é mais do estresse, que são mais benignas, geralmente é o tratamento clínico, então medicações, questões habituais, então não exagerar no café, não exagerar no estresse, essa mais a parte de modulação mesmo, não tanto procedimentos. Mas daí vai depender da pessoa, da idade, do caráter da arritmia, entre outras questões. O senhor citou a questão dos medicamentos, eu ia perguntar isso, se ela tem esse controle através de medicamentos. Sim, existem medicações bem efetivas que podem e devem ajudar bastante, mas até um certo nível. E se a pessoa não fizer a parte dela, vamos dizer assim, continuar com alguns excessos, vai ficar um puxando para cá, outro para lá. Então é importante a gente ter consciência, explicar, tranquilizar a pessoa, e o tratamento vai variar muito de acordo com o padrão de arritmia, como eu disse. Mas sim, tem diversas arritmias que respondem muito bem ao tratamento. Nós falamos dos atletas, mas uma pessoa diagnosticada com arritmia, qualquer tipo de atividade física é recomendada para ela? De maneira alguma, tá? Tem alguns padrões de arritmia que realmente a gente tem que... São poucas situações que a gente realmente contraindica o exercício até a resolução do problema. Outros padrões de arritmia já não, já poderia ser liberado, logicamente, dentro de um caráter, né? Dentro de uma prescrição, dentro de uma estratégia, não alguma coisa assim, faz o que você quiser, né? Até pelo menos a gente sentir essa confiança e conseguir liberar para cada vez mais atividades. Mas o exercício, em alguns casos, ele é extremamente contraindicado. E o que uma pessoa com arritmia, por exemplo, para a gente poder orientar, né? Às vezes quem está em casa nos acompanhando já tem esse diagnóstico de arritmia, o que ela deve fazer em casos de emergência? Bom, se a pessoa já sabe que ela tem uma arritmia, eu acho muito importante até perguntar para o médico em relação à arritmia que ela tem, o que ela deve fazer, o que ela deve ter em casa, entre outras coisas.
De uma maneira geral, a orientação é sempre procurar atendimento médico, tá? Nós precisamos do eletrocardiograma, que é aquele exame mais simples do coração, que é o suficiente para fazer um diagnóstico. Hoje, recentemente, um mês atrás, saiu uma atualização do guideline da Sociedade Brasileira de Cardiologia da fibrilação atrial. E elas já começaram a liberar os smartwatches, que são esses relógios que fazem a configuração cardíaca para diagnóstico e acompanhamento de arritmias. Então isso melhorou muito a nossa vida, é algo que eu sempre venho trazendo. Eu sou fã dos smartwatches porque ele melhora muito o meu raciocínio médico. Quando eu consigo ver quando uma pessoa dorme, como a pessoa se comporta, eu consigo entender melhor sobre ela, e com essa condição a gente consegue fazer diagnósticos muito mais certeiros. Então a pessoa sente algo, ela já consegue fazer um exame onde ela está, já consegue mandar para o médico e a gente já consegue saber o que ela tem. Mas isso não é o ideal se você não sabe o que você tem ainda. A primeira situação é pronto-socorro, fazer eletrocardiograma, ficar em observação, eventualmente alguma medicação e tudo mais. Dentre as novidades no tratamento de arritmia, o que a gente pode citar, doutor? O senhor citou um dos exames, né? Tem alguma outra coisa também que seja novidade para essa questão de arritmia cardíaca? Olha, a gente fala muito dos dispositivos internos, né, que seriam os marca-passos, que são dispositivos que cada vez vêm evoluindo mais, então eles têm tendo uma gama de funções maiores. Antigamente utilizavam para coisas mais restritas, hoje em dia a gente consegue usar em outras situações. A nível de tratamento, o padrão ouro de fato é a avaliação eletrofisiológica, que é o exame que a gente geralmente faz por último, né? Depois que a gente já fez todos, já tem a ideia, já tem o diagnóstico e quer resolver, ou pelo menos ver o nível de gravidade do diagnóstico, a gente parte para esse exame. Que ele é um exame vazio, como eu falei, ele chega até o seu coração por catéteres e ele consegue entender como que está toda a parte elétrica do coração, aonde estão as falhas, aonde estão as questões de maior gravidade. Pensando em arritmia hoje, esse seria nosso maior padrão ouro, vamos dizer assim. Quando a pessoa já tem o diagnóstico da arritmia cardíaca, esse acompanhamento com o cardiologista tem uma média de tempo em que ele deve ser feito, doutor? Sim, é bastante variável, tá, Stephanie? A gente fala no momento agudo, ou seja, ela está com arritmia, até a gente definir se vai reverter a arritmia ou se vai controlar a arritmia, o acompanhamento é bem mais intenso. Existem diversas questões, um exemplo, a fibrilação atrial. Se eu tenho essa fibrilação atrial, eu tenho até 48 horas para reverter ela. Se eu não reverter nesse período, é melhor que eu não reverta, faça uma anticoagulação para depois reverter. Então, em situações, por exemplo, de arritmias benignas motivadas pelo estresse, já não tem tanto um padrão como esse. Seria mais um acompanhamento periódico, se necessário, caso melhore ou piore, volta, porque a gente vê que não tem um desfecho maligno, alguma coisa mais séria. Agora, arritmias complexas, como eu falei, a fibrilação atrial, ou até outros padrões, como os bloqueios atrioventriculares, já tem um atendimento bem intenso até pelo menos a gente ter esse desfecho. Reverteu, não reverteu, tratou, não tratou, estabilizar. Estabilizou o caso, a gente consegue fazer acompanhamentos um pouco mais periódicos, mas até estabilizar o cuidado tem que ser bem intenso mesmo. O senhor falou do café, né, com relação ao impacto nessas arritmias que a gente, vamos chamar de mais leves, assim, mas a alimentação também tem outros alimentos que podem influenciar além do café? Sim, os mais comuns são a cafeína, né, não só do café, mas diversos chás, os refrigerantes. A gente fala muito dos alimentos que são antinutritivos também, que é o caso do açúcar, das farinhas. Por quê? Para a gente conseguir metabolizar alguns alimentos, a gente utiliza muitos minerais. E como o próprio alimento não vem com os minerais, a gente utiliza a nossa reserva do nosso corpo. Onde eu quero chegar? Qualquer alimento que faça eu diminuir meu nível de magnésio, meu nível de potássio, entre outros minerais, pode predispor também a arritmia. Então, principalmente esse que tem índice glicêmico maior, que vai gerar uma utilização dos meus minerais para metabolizar eles. A gente queria que o senhor explicasse também qual que é a importância dessa conscientização, porque recentemente com esses casos do Tite, do Juan Esquerdo, houve-se um boom assim, né, sobre as pessoas falando sobre a questão da arritmia cardíaca. Então, qual que é a importância da conscientização a respeito desse assunto? Eu gosto de falar para a gente sempre manter esse assunto em pauta, independente de estar acontecendo casos por aí, porque são situações evitáveis na maior parte das vezes, né? E uma arritmia, como a gente falou, uma pessoa jovem, atleta, que não tinha nenhuma alteração de saúde, é algo chocante, faz a gente pensar, faz a gente querer revisar.
Recebi muitas visitas no consultório esses dias pensando nisso, pessoas que tiveram queixas ou a própria esposa falou que faz muito esporte, tem que fazer. Então isso realmente traz à tona essa conscientização que eu acho muito importante. Então, as pessoas ficam mais preocupadas, né, em cuidar da saúde? Sim, principalmente a questão não tanto de... mais para saber se não tem, do que prevenir. Mas daí a gente sempre entra nesse assunto. Olha, você realmente está bem ou tem alguma coisa, trata. Se não tem algo, vamos tentar trabalhar agora para evitar esse tipo de situação. E a ideia do check-up periódico é exatamente isso. É evitar algo que é evitável, que pode gerar uma situação irreversível, né? E qual que é a orientação que a gente pode deixar? O senhor falou agora do check-up, com um cardiologista, por exemplo. A pessoa que nunca teve diagnóstico de nenhuma doença cardíaca. De quanto em quanto tempo que é importante que ela passe para poder dar uma verificada? É igual às outras especialidades, por exemplo, uma vez ao ano? Como que é? Sim, varia muito de caso para caso, tá bom? A gente costuma dizer que os exames cardiológicos principais, que foi isso que eu comentei aqui, uma vez por ano, estando todos normais, a pessoa sem queixa, já seria o suficiente, tá? Que seria os testes do coração, ver como que o coração se comporta em situações de estresse, em situações do dia a dia. Então seria exatamente para a gente poder ver se ele se comportando normal, legal. Caso a pessoa continue assintomática, a gente vai repetir no próximo ano. Diferente de pessoas que vêm com alterações. Então nesse caso, por exemplo, desde uma arritmia descontrolada, uma pressão descontrolada, alguma dor diferente, isso muitas vezes requer um acompanhamento muito mais próximo, pelo menos durante o período inicial. Então a gente fala, por exemplo, uma fibrilação atrial. Até a gente entender, ela vai voltar praticamente diariamente. Depois que resolveu, então reverteu a arritmia ou controlou, a gente vai passando cada vez mais esse acompanhamento até chegar uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. Então depende muito se a pessoa tem alguma patologia ou não, e se essa patologia está acontecendo, se ela está aguda ou se já está estabilizada. Vai variar de 1 ano para uma pessoa sintomática com exames normais, para 3 meses para uma pessoa que já está controlada, mas a gente quer acompanhar mais de perto. Doutor, para a gente finalizar, qual a orientação que a gente pode deixar para o pessoal que está em casa com relação à arritmia cardíaca? Legal. Eu gosto sempre de falar para todos, a nossa meta é sempre nosso estilo de vida, tá bom? Então tudo que a gente, vamos chamar assim, as doenças que a gente pode ter podem ser revertidas se a gente identificar o que a gente faz que pode causar isso. Ou seja, é importante o check-up mesmo sem sentir nada, gente. Muitas arritmias são diagnosticadas no check-up. A pessoa às vezes não tem nenhuma sensação antes de ter qualquer desfecho mais importante. Então a avaliação sem queixas, a avaliação para testar o coração, eu acho que é a maior prevenção que a gente pode ter. Depois que a gente tem algo, a gente já fica um pouco mais limitado. A gente já vai ter que contornar uma situação, ter que remediar a situação e não a prevenção. Então, nesse sentido, eu sempre faço um apelo para fazer o check-up e estar tranquilo com o seu coração. Não esperar sentir algo para ficar preocupado e me buscar ajuda. Vamos evitar isso, vamos se antever a isso, vamos dizer assim. Doutor, muito obrigada mais uma vez por participar aqui conosco do Você Saúde, trazer informações tão importantes aí sobre a arritmia cardíaca. Eu que agradeço, Stefan, sempre um prazer estar aqui. Agradeço toda a equipe da TV Câmara e um grande abraço a todos. Nós agradecemos também a você que esteve conosco até aqui. O Você Saúde está de volta na próxima sexta-feira com muito mais informações. Um grande abraço e até lá. Não se esqueça, segue a nossa página lá no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. E compartilhe também todos os nossos conteúdos. A gente se vê na próxima semana. Até lá!